interpretação e exame das Escrituras. É muito interessante quando a gente estuda a arte da interpretação bíblica, quando a gente faz um recuo histórico para tentar entender ao longo da história como a igreja lidou com a interpretação. E é muito comum, principalmente no nosso contexto evangélico, a gente relembrar os primórdios do próprio protestantismo, em que a forma de se lidar com o texto foi alterada, foi modificada. E foi alterada e modificada justamente porque a intenção era que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, de que as pessoas elas pudessem ler o texto sagrado, de que não fosse privado do povo de Deus a oportunidade de se alimentarem deste texto sagrado que Deus nos entregou, que Deus nos revelou através de homens que, usados por Deus, nos entregaram esse texto inspirado por Deus para que a gente pudesse ser abençoado por esse texto. E a dificuldade do povo era que o texto estava numa língua que eles não compreendiam, uma língua dominada e desenvolvida e de alguma forma trabalhada por aqueles que representavam o clero da igreja. Isso provocou uma mudança dentro do coração de alguns líderes da igreja, e um deles, talvez o mais importante nesse sentido, seja Martinho Lutero, quando ele percebeu que as pessoas precisavam ler o texto, de que as pessoas precisavam ter o texto, de que a exposição da Escritura, ela deveria ser acompanhada da leitura que as pessoas faziam dos textos. Então, Lutero ele percebeu que a exposição bíblica deveria vir acompanhada da leitura. As pessoas precisavam conferir a exposição, as pessoas precisavam provar a exposição lendo as Escrituras. Então, todo o esforço de Lutero foi um esforço muito maior, de muito mais dedicação ao estudo das Escrituras do que propriamente a estudos de sistematização lógica da Escritura ou da doutrina. Tem uma das histórias famosas sobre a vida de Lutero, conta que um dia ele estava passeando pela universidade, estava no corredor da Universidade de Erfurt, na Alemanha, e o professor dele de teologia, mas era o professor da área de lógica, olhou para o Lutero e disse assim: Lutero, eu tenho sentido tua falta nas aulas de lógica, você não tem não tem marcado a sua presença, o que está acontecendo? Ele disse: professor, me perdoe, eu estou me dedicando há 2 semanas à tradução bíblica. Diz que o professor pegou o Lutero pelo colarinho e disse assim: mas Lutero, você não sabe que se você não for um bom entendedor de lógica, você nunca será um bom teólogo. Se você não estudar bem lógica, não vai adiantar os seus estudos. Então, desde aquele dia, Lutero entende que todo aquele sistema teológico da igreja, naquele exato momento, não contemplava a possibilidade de olhar para as Escrituras como autoridade máxima. Daí, a primeira atitude de Lutero não ser publicar 95 teses contra as indulgências. Antes de publicar, 1 mês e meio antes de publicar 95 teses contra as indulgências, Lutero publica 97 teses contra a teologia escolástica. E ele faz isso com consciência, porque ele sabe que a prática das indulgências, a prática da igreja, o jeito de a igreja agir de forma errada, ela vem de uma maneira errada da igreja pensar. Então, em primeiro lugar, Lutero ataca a teologia da igreja, a forma da igreja pensar, porque sabe que essa forma da igreja pensar é errada, é que legitima o jeito de agir erroneamente da igreja. Então, é muito interessante como Lutero vai perceber que essa teologia precisa ser modificada, e para ela ser modificada, ela vai precisar entender que antes da racionalidade, antes da lógica, antes da compreensão lógica e sistemática das doutrinas, o homem precisa se submeter ao texto sagrado.
Isso só vai ser possível se o homem tiver acesso ao texto, se a igreja puder ler o texto, se a igreja puder examinar o texto. Então, uma das maiores estratégias foi traduzir o texto, colocar o texto na língua do povo, para que o povo pudesse ler. Isso gerou um conflito, obviamente, e o conflito é aquele que surge quando pessoas começam a ler o texto. Pessoas começam a ler o texto e a gente logo em seguida vê que as pessoas não conseguem ler o texto sem ao mesmo tempo interpretar. Ou seja, não é possível examinar o texto e ao mesmo tempo interpretar. E daí a gente pode, simplesmente porque a reforma protestante deu ao povo a liberdade para ler o texto, porque colocou o texto na língua do povo, entender que o povo é livre para interpretar o texto como quer, é livre para compreender e para interpretar e para explicar o texto como imagina, já que o texto está na língua do povo, já que o texto agora é acessível, então o povo é livre para interpretar as Escrituras. É sobre isso que eu gostaria de começar nessa tarde falando, de que embora todo o projeto de Lutero e todo o projeto dos reformadores tenha sido justamente colocar a Bíblia na mão do povo, na linguagem do povo, a intenção era que o povo tivesse liberdade para examinar o texto. A defesa era em torno do livre exame das Escrituras, mas nenhum deles vai defender a livre interpretação das Escrituras. Lutero não vai dizer que nós estamos livres para interpretar as Escrituras e dar a interpretação que a gente acha que é a interpretação correta das Escrituras. Deus nos chamou para um compromisso com a verdade, e o compromisso da verdade está no fato de que a Bíblia tem um sentido, de que os textos das Escrituras, as passagens que a gente lê, elas têm um sentido, e o nosso comprometimento é com a verdade nesse sentido. Portanto, existem sim interpretações verdadeiras e interpretações falsas. Embora tenhamos liberdade para examinar as Escrituras, meus irmãos, nós não estamos livres para interpretar a Escritura de qualquer jeito. Logo no início da reforma protestante, já se surgiu essa problemática. Em 1654, um dos discípulos de Lutero, um alemão chamado Johann Conrad Danhauer, ele escreveu um livro chamado, talvez o primeiro livro de metodologia de interpretação das Escrituras da época da Reforma, tenha sido o livro que ele escreveu chamado Hermenêutica Sacra, ou Método de Exposição e Interpretação das Sagradas Escrituras. É um livro que ele tenta mostrar, em primeiro lugar, que a hermenêutica não pode ser um método universal, de que porque estamos diante de um texto sagrado, porque estamos diante de um texto que veicula o sentido transformador, aquilo que transforma a vida de alguém, que é aquilo que Deus quer comunicar através de sua palavra, porque estamos diante de um texto que foi inspirado por Deus. Isso significa que não podemos nos aproximar, manipular e interpretar esse texto como interpretamos ou lemos os textos de Aristóteles, de Platão, ou os textos comuns da história do Ocidente. Não. Então ele é o primeiro a mostrar que a Bíblia precisa ser observada, contemplada, estudada, interpretada a partir de pressupostos fundamentais, como por exemplo, estamos diante de um texto que é um texto que carrega a revelação de Deus, que é inspirado por Deus, e isso qualifica o texto como superior a qualquer outro tipo de literatura. Nenhum manual de teologia, nenhuma interpretação de teologia é mais importante, deve merecer maior cuidado do que o próprio texto. No entanto, ele reconhece que uma metodologia que não contempla a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que portanto ela é confiável porque ela é a palavra de Deus e portanto comunica as verdades de Deus, compromete toda a nossa interpretação das Escrituras. Ou seja, se a gente lê a Bíblia como um livro qualquer, simplesmente podemos incorrer em erros de interpretação das Escrituras. Ou seja, para o entendimento correto,
e a interpretação correta das Escrituras, meus irmãos, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. A gente precisa e conta como condição necessária, não é facultativa, é condição necessária, sem a qual a gente não consegue nem compreender, nem entender o que a gente lê, e muito menos explicar o que a gente lê. No entanto, nem sempre na história do protestantismo isso foi aceito com tanta veemência. Nós vimos ontem, na palestra do Dr. Shedd, essa preocupação que nós devemos ter com a confiabilidade das Escrituras, com o comprometimento com a autoridade das Escrituras no contexto, por exemplo, da teologia liberal. No século XIX, exatamente em 1831, um teólogo que foi professor de muitos outros teólogos que fizeram história e marcaram a história da teologia protestante, como por exemplo Calvart, foi um dos professores de Calvart, chamado Leopold Immanuel Rickert, um alemão, professor de Novo Testamento, escreveu um comentário de aproximadamente 700 páginas sobre Romanos. E ele parece jogar fora toda essa herança que a Reforma nos deixou de termos livre acesso ao texto, podemos examinar livremente o texto, mas não podemos interpretar de qualquer jeito o texto. O texto é a palavra de Deus, veicula a verdade, por isso temos que nos submeter a uma leitura do texto muito mais cuidadosa e muito mais reverente do que fazemos com qualquer outro texto. Ele parece ter deixado de lado todo esse pressuposto que carrega e que deve determinar nossa leitura, compreensão e aplicação da verdade bíblica. E logo na introdução a este comentário aos Romanos, ele diz algo muito curioso que eu gostaria que você prestasse atenção. Ele diz assim, veja, isso é na introdução ao comentário dele. Ele diz assim, abro aspas: o pregador tem de estar liberto de todo pressuposto. Como exegeta, o intérprete do Novo Testamento não pode ter um sistema, seja ele dogmático ou meramente baseado em seus sentimentos. Em sua posição de exegeta, ele não pode ser nem heterodoxo, nem ortodoxo, nem supranaturalista, nem racionalista, nem a favor do panteísmo, nem a favor de qualquer altruísmo. Ele não deve ser nem piedoso, nem perverso, não deve ser nem moral, nem imoral, não pode ser nem sensível, nem insensível. Fecha aspas. A pergunta: onde está esse teólogo? Em primeiro lugar, este teólogo não existe. Em segundo lugar, a proposta que é feita de ler um texto bíblico de alguém que tem a finalidade de pregar a palavra de Deus, não pode pregar a palavra de Deus sem ler esse texto, partindo em primeiro lugar do pressuposto mais fundamental, de que ele vai pregar a palavra de Deus. Isso é o primeiro pressuposto que um pregador não pode de forma alguma deixar de lado, quando ele vai em primeiro lugar ler o texto para compreender, e em segundo lugar explicar esse texto. Então, em primeiro lugar, a gente não vai ter esse teólogo simplesmente não existe, porque ninguém consegue se aproximar do texto bíblico sem pressuposto. Você vai sempre se aproximar do texto bíblico com algum pressuposto, ou de que ele é a palavra de Deus, ou de que ele não é a palavra de Deus, ou de que ele é a autoridade máxima, ou de que ele não é a autoridade máxima. Mas se aproximar de forma neutra do texto bíblico, isso a gente não vai conseguir fazer. Eu queria convidar você nessa tarde a escolher o caminho daqueles que se aproximam do texto, se humilhando diante dele, na medida em que reconhecem que esse texto é a palavra de Deus, e que portanto merece toda a nossa consideração e reverência. E isso traz uma grande diferença, e essa diferença que eu queria mostrar. Por que vale a pena se aproximar do texto bíblico? Em primeiro lugar, confiando no texto sagrado, acreditando que ele é a palavra de Deus, e portanto inerrante, infalível, que atinge o seu propósito e que sobretudo tem um significado, e que eu preciso entender esse significado, porque é somente na compreensão desse significado que minha vida é transformada, a vida de uma igreja é transformada, a vida de pessoas são transformadas.
Isso é o segundo pressuposto. Um pressuposto que, quando a gente estuda teologia sistemática, logo de cara a gente vê no logos responsável pela análise da Bíblia como autoridade fundamental para toda a constituição da doutrina, que é o princípio, é um nome feio, né? Da perspicuidade das Escrituras. Sabe o que significa isso? Da clareza, de que o texto bíblico é claro. Então, quando a gente começa a estudar isso, fala assim, puxa vida, mas Jonas, eu olho para o texto bíblico e eu encontro tantas dificuldades para interpretá-lo. Como eu posso afirmar que o texto é claro? Veja bem, não se está dizendo que o texto não tenha dificuldades de se interpretar. Não se está dizendo que a gente não encontre dificuldades no estudo das Escrituras. O que se defende com a doutrina da clareza das Escrituras é que a Bíblia tem um significado, e que este significado é claro e pode ser compreendido por qualquer pessoa que tenha entendido o significado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente entende o que o texto está dizendo, ele se torna claro, ele se torna uma verdade que de fato transforma a nossa vida. Então toda a nossa tarefa não é simplesmente achar que a gente vai ler o texto e a gente não vai precisar estudar. A gente não pode simplesmente se aproximar do texto bíblico e achar que a gente não vai precisar demandar tempo de meditação. Por que a gente tem que meditar todos os dias na palavra de Deus? Porque ele exige isso. Exige esse contato diário. É esse contato permanente com a Escritura que dá para a gente esse caminho para o conhecimento do significado. E eu queria justamente dar algumas pistas de como a gente pode, em primeiro lugar, compreender, porque entender o significado do texto nos livra daquela ideia de que qualquer um pode interpretar as Escrituras e que qualquer interpretação vale. Em segundo lugar, o valor da compreensão do significado do texto para a nossa vida e para a vida da igreja, e como a gente pode chegar ao sentido desse texto. E eu queria começar com uma ilustração a partir de uma análise de Lucas capítulo 15. Eu queria convidar você a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Cremos que a Bíblia é inspirada por Deus e que ela é a autoridade da nossa fé. Segundo pressuposto, cremos na simplicidade e clareza das Escrituras. Isso significa que há um sentido no texto e que, portanto, a gente precisa entender esse sentido. E quando a gente entende o sentido desse texto, tudo fica mais claro. Eu quero usar o texto de Lucas 15 porque ele pode servir para a gente como exemplo do que queremos trabalhar nessa tarde. Esse texto é muito curioso e ele tem uma história que marcou muito a minha vida com a de minha mãe. Minha mãe, ela é uma nordestina que não deixa barato com quem não leva as Escrituras a sério. Lá em casa, desde pequeno, a gente foi ensinado a cuidar das Escrituras, não só do ponto de vista da leitura, mas do cuidado físico das Escrituras. Exemplo, se ela encontrasse uma de nossas Bíblias no chão, o cinto ia comer solto. Ela não perdoava. O chão não é o lugar da palavra de Deus, ela dizia. Por isso que eu estou ouvindo ela falando agora. E quando eu entrei no seminário, eu entrei muito cedo no seminário, eu entrei com 16 para 17 anos. E eu já estava terminando nessa época. E minha mãe encontrou minha Bíblia no chão. Ela disse: menino, o que essa Bíblia está fazendo no chão? E eu fui, mãe, eu estava estudando, peraí, eu vou pegar aí quando ela viu. Mas eu estou escandalizada com a Bíblia no chão. O que foi? Ela viu a minha Bíblia aberta em Lucas 15. E eu estava estudando exatamente Lucas 15 nessa época. E ela viu os títulos de Lucas 15 riscados.
E quando ela viu os títulos de Lucas 15 riscados, eu risquei com a lápis os títulos, ela disse assim: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está no seminário para ser um homem de Deus e não para você virar ateu. A Bíblia é do lado de Deus, por que você está riscando a Bíblia? Você está aqui, eu falei: calma mãe, calma. Aí eu sentei no sofá com ela: espera um pouquinho, deixa eu te explicar isso aqui. Botei ela do lado e disse assim: pega a sua Bíblia, minha mãe. E ela pegou a Bíblia dela e a gente sentou do lado. Eu disse assim: deixa eu te explicar uma coisa. Aí, vamos ler Lucas 15. Eu sentei do lado dela e pedi para ela ler para mim o versículo 1 e 2. Aí ela leu para mim o versículo 1 e 2, que diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. E aí começa a contar as parábolas. Eu disse: mãe, você está vendo o que está acontecendo aqui? Ela disse: então, veja só, publicanos e pecadores, gente não religiosa, está se aproximando de Jesus. E o que eles estão fazendo, mãe? Ele disse assim: eles estão ouvindo Jesus. Ah, tá bom. E o que está acontecendo? Ah, chegam fariseus e escribas. Ele disse: mas você sabe quem são os fariseus e escribas? Aí, não sei, claro. Então, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Fariseus e escribas, eles eram religiosos, ao contrário dos publicanos e pecadores. E o que eles estavam fazendo? Ah, eles estavam criticando. E eu perguntei: quem que eles estavam criticando, mãe? Eles estavam criticando os publicanos e pecadores ou eles estavam criticando Jesus? Aí ela olhou para o texto e examinou o texto. Ao examinar o texto, ela disse: Jesus. Eu disse: isso, eles estavam criticando Jesus. E eles: por que eles estão criticando Jesus, mãe? Eles estão criticando. Ela voltou para examinar o texto, ler o texto. E ao examinar o texto, ela disse: porque ele estava recebendo publicanos e pecadores, estava comendo e bebendo com eles. Pois então, Jesus está sendo alvo de uma crítica, porque ele está recebendo publicanos e pecadores. Aí eu perguntei: você sabe por quê? Aí ela falou assim: não. Eu disse: não. Você sabe que naquela época, se um fariseu ensinava o filho dele a comer, antes de comer, lavar as mãos. Isso. E não era por uma questão de higiene. Eles não iam lá porque eles estavam preocupados com micróbios ou coisas do gênero. Eles simplesmente lavavam as mãos porque era um ritual de purificação. E ela perguntou: por quê? Sabe por quê? Porque exatamente eles pensavam assim: filhinho, antes de comer, lave suas mãos, porque você não sabe onde você colocou as suas mãos. Você já parou para pensar se você colocou a sua mão onde um samaritanozinho sentou? Onde um publicano sentou? Tua mão ficou impura. Ah, papai, mas qual é o problema? O problema, filhinho, é que você vai comer, você vai pegar a comida, você vai comer. E quando você comer, aliás, quando você pegar a comida, você vai passar a impureza do samaritanozinho para a comida. E quando você comer, você vai trazer impureza para dentro de você. Então não coma. E tem mais: se você estiver comendo o seu prato de comida e o samaritanozinho correr e a sombra dele se projetar sobre o prato de comida, joga o prato de comida fora, filhinho, porque essa comida ficará impura. Então note que é pelo fato de serem publicanos, pecadores ou samaritanos que uma pessoa poderia cair, um religioso como eles poderiam cair numa situação de impureza. Ela disse: mãe, você viu o que Jesus fez? Menino, Jesus está sentado à mesa, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Pois é, mãe, eles devem ter ficado com muita raiva mesmo. Eu falei: mãe, eles ficaram. Está vendo, não vejo? Por isso que eles ficaram com raiva, não dos publicanos e pecadores. Eles ficaram com raiva, mãe, sabe de quem? De Jesus. É verdade, eles ficaram com raiva de Jesus. E eu disse assim: minha mãe, o que diz o versículo de número 3? Aí ela leu: então contou-lhes esta parábola. Eu disse: mãe, para quem Jesus vai contar essa parábola? Eu acho que Jesus vai contar essa parábola para os fariseus e escribas. E por quê?
Porque os fariseus e escribas estão criticando ele. Isso, mãe. Os fariseus e escribas estão criticando a Jesus. O objeto da crítica é Jesus. Então quem que precisa de defesa, mãe? Jesus ou os publicanos e pecadores? Claro que é Jesus. Jesus é que precisa defender e mostrar por que ele está ali, sentado à mesa, recebendo publicanos e pecadores. Então, mãe, o que Jesus vai fazer? Vai contar 3 parábolas. A senhora notou? É mesmo. Olha aí na sua Bíblia. Que ela ia olhar na minha e minhas títulos riscados. Aí eu falei, olha na sua Bíblia. Aí ela olhou na Bíblia e disse assim: quais são as parábolas que Jesus conta? Conta aí para mim. Primeira parábola, ovelha perdida. Segunda parábola, dracma perdida. Terceira parábola, filho pródigo. Eu disse assim: se eu te disser que Jesus não contou as parábolas como esses títulos estão dizendo, esse teu filho está ficando herege agora, você ficou liberal agora. Não, mãe, eu estou olhando para o texto, presta atenção. Aí eu disse para ela uma coisa: olha, no 7º século é que começou a aparecer edições das Escrituras com títulos para ajudar até a achar mesmo os textos. Mas os títulos, eles mesmos, mãe, eles não fazem parte do texto. Eles são apenas orientativos, como por exemplo, eu disse para ela, os capítulos, os versículos. Então, alguns capítulos e versículos, eles estão dentro, alguns títulos estão dentro, outros não estão. Então, por isso que eu risquei, mas sabe por quê? Olha para o texto comigo, mãe, veja quais são as parábolas que Jesus conta. Aí eu pedi para ela ler para mim, como eu vou pedir para vocês, lê o primeiro versículo, o versículo 4. Aí ela lê o versículo 4. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Pronto. De que história Jesus está falando, mãe? Ela diz: a história de um homem que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma. Está vendo, mãe? A história não é da ovelha perdida, a história do pastor. A história do pastor que tinha 100 ovelhas. Aí disse: quais os seus olhos, mãe? Aí eu pedi para que ela abrisse a Bíblia exatamente no versículo posterior, que é o versículo de número 8. Eu disse: leia para mim o versículo 8, minha mãe. Aí minha mãe leu lá o versículo 8, e ela examinando o texto comigo, leu o versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma? Eu disse: de quem é a parábola, mãe? Eu disse: tá fácil agora. É a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Muito bem, mãe, vamos agora para a última parábola. E aí ela foi lá e leu o versículo 11. E aí ela leu o versículo 11. O que diz o versículo 11? Certo homem tinha 2 filhos. Eu disse: mas de quem é a parábola? E ela disse: era do pai que tinha 2 filhos. Eu disse: então, mas são essas as 3 parábolas que Jesus conta: a parábola do pastor, a parábola da mulher e a parábola do pai. Por isso que eu risquei, porque quando a gente lê o título daquele jeito, a gente não entende o texto, ele que precisa ser entendido. A gente precisa saber por que Jesus contou essas 3 parábolas. E se a gente não entender que Jesus está focando o pastor, a mulher e o pai, a gente não vai entender o porquê da defesa de Jesus. Aí eu disse assim para ela: acompanha comigo o texto. E aí eu pedi para ela acompanhar comigo novamente o texto. Veja só, a história é do pastor que tem 100 ovelhas. Uma delas se perde. Aí eu fiz assim: mãe, quem que você acha que representa o pastor? Tá fácil, essa é Jesus. Eu falei: é isso mesmo, representa Jesus. E quem representa as 99? Ela disse: parece que são os fariseus e escribas, né? Eu falei: é isso mesmo. E por que a senhora acha então? Obviamente vai sobrar quem? A ovelha perdida. Por que a senhora acha que a ovelha perdida representa os publicanos e pecadores? Ela diz: representa os publicanos e pecadores porque é exatamente esse motivo que faz com que o pastor dê uma festa. Quando ele encontra a ovelha, o que ele faz? Resolve dar uma festa porque encontrou sua ovelha perdida. Gente, o que a gente faz quando a gente dá uma festa? Come, bebe, a gente senta à mesa, festeja, a gente tem razão para comer, a gente tem razão para beber. Então a festa está
justificada, porque o pastor encontrou a ovelha perdida. Aí a segunda parábola, que é a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Olha só, mãe, como o foco narrativo não está na dracma perdida, o foco está na mulher. A mulher tem 10 dracmas, aí ela perde uma. O que ela faz? Vai atrás da que se perdeu o mesmo jeitinho da primeira parábola. Vai procurar o que está perdido. E aí não encontra? Encontra. Aí diz, o que ela faz quando ela acha moeda? Ela convida suas vizinhas, né? Vai gastar as 9 moedas para dar a festa para que se perdeu. Convida toda a vizinhança, diz assim, gente, eu achei a minha moeda perdida. Não é isso que acontece? E ela dá uma festa. Ou seja, a festa está sendo justificada porque ela encontrou a moeda perdida. Então, aí eu disse assim, mãe, você percebeu que essas duas parábolas têm o mesmo padrão, o mesmo jeitão? Então, pensa comigo, mãe, o que Jesus está fazendo com essas duas primeiras parábolas? Ele está dando as razões do porquê ele está sentado ali, mãe, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. E Jesus, mãe, ele está dizendo isso olhando nos olhos dos fariseus e escribas. E ele vai partir agora, mãe, para a grande conclusão dele. E a grande conclusão dele, sabe o que é, mãe? É exatamente a última parábola, que é diferente de todas as duas. E eu disse, você consegue perceber comigo qual a diferença? Vai, vamos lá. Primeiro, começa a parábola dizendo que é a história de um pai que tinha 2 filhos, muito bem. Aí o que acontece? Um menino pede a parte da herança, isso. E aí o que acontece? Ele se perde, o menino mais moço, se perde. Aí lembra do pai, isso, lembra do pai, lembra de como ele era feliz na casa do pai. Aí olha para o céu e diz, pai, peguei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, vou contrariar meu pai, perdão pedirei, e pronto, porque lá até os servos do meu pai vivem melhor condição do que estou vivendo. E aí ele volta. Como a história, o foco narrativo não está no filho perdido, ou no filho pródigo, e não está, na verdade, neste menino mais moço, mas está no pai. O texto bíblico diz que o pai avistou o menino, e ao vê-lo foi em sua direção, e o recebeu com um beijo no rosto. E aquele menino disse, pai, eu pequei contra o céu diante de ti. E fala tudo aquilo que a gente já sabe da história que eu acabei de repetir. E aí Jesus diz, traga uma primeira roupa, e vamos fazer o quê? Dar uma festa. O que acontece quando a gente dá uma festa? Come, bebe, senta à mesa com amigos, tem razão para festejar, não é isso? Então, aquele pai tem uma razão para ser feliz, tem uma razão para estar à mesa com todo mundo, comer e beber. E qual é a razão? O filho perdido está ali, ele foi encontrado. Ele disse, mãe, a senhora percebeu que se a parábola terminar aqui, ela segue o mesmo padrão das outras, é verdade, porque acaba na festa. Pois é, mãe, veja como essa parábola é diferente das outras, ela continua. Eu falei, então como que ela continua? Continua com outro filho, né? E eu falei assim, como que é esse outro filho? Esse outro filho está na casa do pai, é o filho mais velho. Eu falei, como que a senhora imagina esses dois? Um é o mais organizadinho, um é o mais religioso, né? O outro é tudo bagunçado, etc. Então, é mais ou menos isso, né? Agora pensa comigo uma coisa. Quem representa o pai? Tá fácil, Jesus. Quem representa o filho mais moço, que se perdeu? Os publicanos e pecadores, muito bem. E o filho mais velho, quem representa? É claro que são os fariseus e escribas. Então imagina, irmão, Jesus contando essa parábola, olhando na cara dos fariseus e escribas, e contando agora essa segunda parte da parábola, e olhando para eles e contando a história do filho mais velho que entra no cenário ouvindo a canção da festa, ouvindo a festa, ouvindo o júbilo da festa. E ele diz assim, o que está acontecendo aí? Você não sabe o que aconteceu? Aquele seu irmão que estava perdido, olha, seu pai, ficou louco. Como assim? Ele deu uma festa para o seu irmão. Não acredito. E ele resolve participar dessa festa? Não resolve. O que ele faz? Ele não aceita aquilo ali. Ele olha para aquela festa e diz, isso aqui está tudo errado, e vai embora. Não quer participar da festa.
E o que acontece, minha mãe? Ela diz assim. Aí ela olha lá para o texto e descobre uma beleza no texto. Que o mesmo pai que avista o filho que está chegando é o mesmo pai que nota que o filho não está contente com o outro filho que estava perdido e foi encontrado. Mas como ele é o pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, como ele representa a mulher que vai ao encontro da dracma perdida, e que representa o pai que vai ao encontro do filho que chega moribundo, ele também é o pai que vai ao encontro e que vai buscar o seu filho perdido dentro de sua casa. Esse pai tem 2 filhos pródigos, um que se perdeu fora e o outro que está perdido dentro. E ele é o pai que vai atrás de seu filho, mesmo quando ele está dentro de sua própria casa, e chegando lá e vendo o filho, diz assim: meu filho, eu não estou te entendendo. Ele disse: mãe, imagina a situação, mãe. Jesus está contando isso olhando para a cara dos fariseus e escribas. Ele está dizendo assim, olhando para eles, não é? Meu filho, eu não estou te entendendo. Por que você não está participando dessa festa? E agora imagina a festa, os publicanos e pecadores ali sentados à mesa, e Jesus dizendo: por que você não veio festejar? O seu irmão estava perdido e voltou. E ele disse: mas meu pai, como você quer que eu festeje? Se eu tenho vivido aqui todos esses anos te servindo, cuidando religiosamente das coisas do Senhor, e agora chega esse menino que fez tudo o que fez, e o Senhor mata um carneiro, um cabrito por ele. O Senhor nunca fez isso por mim. Eu disse: você está percebendo como que esse menino está reagindo? Ele disse: você já parou para pensar que Jesus olha e conta aquela parábola, mostrando exatamente a situação do pai que olha para o filho e diz: filho, não estou te entendendo. Tudo que é meu é teu. Era como se ele estivesse dizendo: se você quisesse fazer o que o seu irmão mais moço fez, você poderia ter feito. Mas parece que eu estou equivocado, né? Eu achava que você era feliz aqui dentro, mas acho que você não está muito suficiente feliz aqui dentro. Mas não se esqueça disso, não. O importante, meu filho, é que seu irmão estava perdido e foi encontrado. Ele está aqui. E aí o pai faz um convite. Ela disse: lembra, mãe, para que Jesus faz o convite? Ele faz o convite para o filho mais velho. Imagina Jesus contando essa parábola para os fariseus e escribas, dizendo: o importante é que seu filho estava perdido, seu irmão estava perdido e foi encontrado. Vamos celebrar, porque a gente tem razão para comer e beber com ele. Terminando quando eu terminei de contar toda essa história para minha mãe, ler com ela o texto, examinar, minha mãe, ela estava com lágrimas no rosto, dizendo assim: filho, eu acho que às vezes eu sou como esse fariseu. Às vezes eu acho que eu sou assim. Eu disse assim: mãe, eu também acho que às vezes eu sou assim. Vamos orar? E aí a gente orou naquele dia, foi muito bonito. Mas aí você deve estar perguntando: bom, Jonas, eu achei legal tudo isso, mas o que isso tem a ver com interpretação e exame das Escrituras? Tem tudo a ver. Em primeiro lugar, porque este texto tem um significado. De que eu não posso simplesmente pegar um texto bíblico e simplesmente ler o texto bíblico como se ele tivesse qualquer significado, e que eu pudesse dar a esse texto qualquer significado, que eu pudesse simplesmente falar desse texto, como por exemplo da ovelha perdida, ou da dracma perdida, ou falar desse texto, ou falar do significado desse texto de uma maneira que não corresponde com o contexto, com a realidade, com o que o texto está dizendo. É muito interessante quando a gente olha para um texto como esse de Lucas 15 e a gente lembra de pregações que a gente fez em partes dele, ou a parábola da ovelha perdida, ou a parábola da dracma perdida, ou a parábola do filho pródigo, não é? E a gente fez exatamente porque a gente tirou aquele texto dali e a gente começou a pregar sem nenhum critério, simplesmente a gente começou a pregar, e aí a gente acaba usando o texto e fazendo, por exemplo, ênfases que o texto não dá, como por exemplo a ênfase no filho pródigo, ou então a ênfase em ideias, em conceitos
que não representam o que o texto está dizendo. Nós temos um comprometimento, gente, com o significado do texto. E isso traz algumas implicações. A primeira delas, que eu gostaria de chamar a atenção, é com relação aos princípios de interpretação de um texto. Como é que a gente chega ao sentido de um texto? Como é que a gente chega ao significado do texto? Como é que a gente consegue explicar com palavras simples, de um jeito claro, de um jeito preciso, o que o texto bíblico de fato está dizendo? Em primeiro lugar, eu acho que a gente faz isso, obviamente, a partir dos pressupostos que a gente já acabou de colocar, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela tem um significado. Segundo, se ela tem um significado e ela é a palavra de Deus, esse significado é claro, é simples, pode ser difícil de entender, mas quando a gente entende o sentido de um texto, quando a gente entende o significado de um texto, tudo fica claro. Todo o texto parece saltar diante dos nossos olhos, a gente olha e fala assim: puxa vida, que texto maravilhoso, como isso tem a ver com a minha vida, como isso diz respeito aos meus questionamentos, como Deus quer me ensinar através disso. Primeiro, como que a gente faz a partir de tudo isso que a gente viu? Em primeiro lugar, uma das regras básicas, não do exame, obviamente, mas da interpretação da Escritura, é entender a questão dos gêneros bíblicos. Por exemplo, o evangelho que a gente leu agora, o evangelho de Lucas, é uma narrativa, não é? Não é alguém contando uma história? É. Se alguém pega, por exemplo, a parábola da dracma perdida, ou a parábola da ovelha perdida, ou a parábola do filho pródigo, que a gente sabe que é a parábola do pai, a parábola da mulher, a parábola do pastor, a gente pega uma dessas parábolas e tira elas do seu contexto, a gente vai analisar um outro tipo de texto que não é narrativo, mas que é de um outro gênero, que é de um outro tipo, que é o tipo de parábola. Isso acontece quando a gente vai pegar, por exemplo, uma poesia bíblica, como um salmo, como um provérbio, como o Apocalipse, ou o livro de Daniel, como os profetas, como as leis. Cada texto desse tipo na Bíblia é de um gênero diferente, e por isso a gente não pode simplesmente achar que a gente vai poder interpretar todos da mesma forma. Então talvez a primeira coisa que a gente precise de fato fazer quando a gente vai interpretar um texto bíblico, para a gente tentar encontrar o significado do texto, é saber que tipo de texto é esse que está em minhas mãos. Olha, eu vou dar um exemplo a partir de Lucas 15. Qual é o tipo de texto do Evangelho de Lucas? Acabei de dizer, uma narrativa. Mas quando a gente lê Lucas 15, a gente vê a narrativa e quantas parábolas? 3 parábolas. Olha o que aconteceu aí. A gente tem uma narrativa mais 3 parábolas. A gente tem 2 tipos de texto. Veja bem, o Evangelho de Lucas, ele é escrito no gênero de parábolas? Não. Se tem uma parábola, se tem uma citação de um salmo, se tem a citação de uma profecia, ou se tem uma citação de uma lei, no Evangelho de Lucas, por exemplo, isso significa que ele nunca vai ser o todo, ele vai sempre ser a parte de um todo, ele sempre vai ter um contexto, ele nunca vai ser um texto isolado, ele vai ser parte de um texto maior que precisa ser contemplado. Esse texto maior, gente, é o que nós chamamos de contexto. Então, o que ajuda a gente a ler o texto, interpretar o texto em busca do significado do texto? Em primeiro lugar, saber qual é o gênero do livro que nós vamos ler, identificar a parte que nós vamos ler e perguntar se essa parte que nós vamos ler corresponde ao mesmo gênero do texto, ou se tem um outro gênero, se é uma parábola, se é uma poesia. Tudo isso pode acontecer na leitura de um texto bíblico. No caso de Lucas 15 que a gente viu, é a narrativa, e dentro da narrativa, quantas parábolas? 3. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o gênero. Segunda lição do dia, a gente faz uma leitura do contexto histórico-cultural. Então não somente o gênero determina o significado do texto,
mas o contexto histórico, cultural, determina o sentido do texto. Lembra o que eu precisei fazer com a minha mãe? Eu precisei dar para ela elementos de contexto histórico. Eu precisei contar para ela como o fariseu, por exemplo, concebia a questão do beber e do comer, que não é uma questão de higiene, que tinha implicações religiosas muito significativas e que justificavam o escândalo dos fariseus, embora não tivesse uma razão, não tivesse motivo. Então, o contexto histórico é aquela capacidade que a gente desenvolve de olhar para o texto e, peraí, esse texto não foi escrito na mesma época que a minha. Eu preciso tentar descobrir como é que eu posso entender esse contexto. Por isso que editoras como Edições Vida Nova se preocupam tanto em publicar comentários exegéticos, livros de história, dicionários bíblicos, porque esse material, gente, fornece para a gente essas informações. Todas essas informações que eu dei, elas não saíram da minha cabeça, elas não foram invenção da minha cabeça, elas vêm de leituras de textos assim, de comentários que ajudam a gente a entender o contexto histórico, que trazem luz para o texto. Então, o contexto histórico faz com que a gente entenda, em primeiro lugar, que nós temos uma distinção temporal, existe uma distância de tempo muito grande entre os nossos dias e os dias em que os textos se passaram. Então a gente precisa de alguma forma mergulhar nesse mundo da Bíblia, nesse mundo das Escrituras. Isso é tão fascinante, porque quando a gente faz isso, a gente começa a se preocupar. Não vai ter avivamento, não vai ter quebrantamento, não vai ter motivação na igreja se não vier com o conhecimento da palavra de Deus. Nossas opiniões, elas não transformam vidas. Nossas opiniões podem ser importantes para dizer como a gente entende uma coisa, mas outra coisa bem diferente é o nosso comprometimento com o ensino da palavra, com a verdade da palavra, com o significado do texto, porque é ele que transforma a minha vida, a sua vida e a vida de uma igreja. É isso que faz com que a gente olhe para o texto e diga: Senhor, obrigado porque o texto está me ensinando, porque o texto está lendo meu coração e corrigindo meu coração, porque a Bíblia está transformando minha moral, porque a Bíblia está me corrigindo de minhas consciências erradas. Por isso que mergulhar no mundo da Bíblia, fazer um percurso histórico, do contexto histórico, ajuda a gente a entender textos tão simples como esses. E por fim, o que ajuda demais a gente na busca da interpretação e do significado do texto, eu gostaria de dar uma importância maior aqui. É um contexto chamado literário. Isso eu gostaria de dar uma importância maior aqui, meus irmãos. Muita gente, quando vai estudar o texto bíblico, ou vai pregar, vai dar um estudo no lar, vai dar um estudo no pequeno grupo, vai pregar na igreja, a primeira coisa que a gente faz em geral é: qual é o texto que eu vou pregar? Que texto eu vou usar? Isso significa que a gente vai precisar selecionar. Não dá para pregar a Bíblia toda em um dia, não é verdade? Então a gente vai precisar selecionar um texto para a gente pregar. A pergunta que a gente deveria se fazer é: quais são os critérios para selecionar um texto? Quantos têm dificuldade com isso? Essa é uma das minhas maiores dificuldades quando eu vou me aproximar do texto. Qual é o texto certo? Qual é o trecho exato? Por isso, saber em primeiro lugar qual é o gênero ajuda a gente a saber a diferença entre todo e parte. Por exemplo, gente, essa parábola de Lucas 15, ela é aquilo que teoricamente a gente chama de perícope. O que é uma perícope? Eu vou explicar. Perícope é um pedaço de um texto da Bíblia em que ele tem um sentido pleno, em que eu posso tirar ele do seu todo e ele tem um sentido, ainda que eu entenda que ele é parte de um todo, esteja relacionado como parte de um todo, mas eu consigo separar ele, lê-lo, e ele tem um sentido pleno, ele tem um sentido todo. Por exemplo, Lucas
perícope. E cada uma dessas parábolas, não é? Elas podem ser partes dessa perícope. E esse é o grande problema, porque a gente pode simplesmente pegar uma dessas parábolas e achar que elas, e tirar elas, né? A gente tira uma das parábolas e acha que elas têm um sentido pleno, porque olha, aqui é uma parábola, ali é outra, ali é outra, e a gente acha que a gente pode interpretá-las isoladamente do seu contexto, do seu todo. Meus irmãos, uma das coisas que mais ajudam a gente a ler o texto é entender o contexto. Alguém aqui pode estar de repente assim desesperado, não é? Principalmente no seminário. Puxa vida, pastor, é tão difícil o grego, é tão difícil o hebraico. Meus irmãos, é difícil mesmo. A gente sofre com grego e hebraico. Eu não vou aqui esconder que a gente vai sofrer com isso a vida inteira, porque é muito difícil o grego e hebraico. Mas talvez essa importância toda que a gente dá para o grego e hebraico, ela também, a mesma importância que a gente dá para o grego e para o hebraico, deva ser dada para o contexto do texto. De que muitas vezes a gente olha para o texto e esquece do seu arredor. E uma perícope, ela é exatamente isso. Essa capacidade que a gente tem de escolher o texto certo para pregar, o texto certo para expor. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes alguém pode simplesmente querer dar um estudo baseado na parábola do filho pródigo. Você pode fazer isso? Pode. Você pode ler só a parábola do filho pródigo e pregar só a parábola do filho pródigo? Pode. O que você não pode fazer? Não pode entender que essa parábola do filho pródigo, ela é isolada. Para você explicar a parábola do filho pródigo, o que você vai ter que fazer? Entender todo o seu contexto, porque o seu contexto determina o significado. Daí a gente tem que entender que existem partes da Bíblia que a gente pode pregar, e uma parte a gente vai chamar de parte dependente, e outra parte a gente vai chamar de independente. O que é uma parte dependente? Uma parte dependente é como dois pedaços de uma maçã. Pensa aí numa maçã. Se eu corto uma maçã no meio, eu não vou ter duas partes? Eu não posso separar as duas partes? Posso. Eu geralmente, na aula de hermenêutica no seminário, eu levo uma maçã e uma faca, e eu faço esse experimento lá com eles. Corto a maçã no meio. Está vendo, gente? Temos duas partes. E temos então duas partes independentes, duas partes que podem viver separadamente. E aí eu digo logo em seguida e faço o desafio: alguém poderia aqui tirar a cor vermelha da maçã? Ah, professor, isso não dá para fazer, não dá para separar a cor da maçã da maçã. Eu falei: tá vendo? Mas você consegue distinguir a cor e a maçã. Não consigo? Você não consegue? É verdade, professor, eu consigo. O que você não consegue? Eu não consigo separar. Então, é mais ou menos isso o que acontece com as partes na Bíblia. Lucas 15 é um desses pedaços independentes que a gente pode separar, mas ele tem vários outros pedacinhos que a gente não pode ler separadamente, que a gente tem que ler no seu conjunto. Isso, meus irmãos, acontece nos evangelhos, isso acontece nas epístolas, isso acontece no Apocalipse, isso acontece nos profetas, isso acontece na Torá, isso acontece em toda a Bíblia. Então a Bíblia tem um significado? Tem. Quando a gente entende, fica fácil? Fica. Mas o que é difícil? Investir horas e horas e horas e horas meditando na palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu encerro aqui, quando eu estava no seminário, eu estava fazendo meu mestrado na época, e eu trabalhava na época num banco. E naquela época, trabalhar no banco significava ter apenas 15 minutos de almoço. 15 minutos de almoço. E às vezes você tinha... Hoje também continua a mesma coisa? E eu lembro que eu tinha 15 minutos de almoço.
Quantas vezes eu tive que escolher entre ou ler um pedaço de um capítulo da Bíblia, ou de um texto que eu estava estudando, e almoçar. Eu me lembro que um dia eu fui para ler um pedaço de um texto, eu precisava estudar esse texto no seminário, enfim, e eu comecei a chorar naquele dia. Eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo. E nesse dia foi tão desesperador que eu não consegui nem estudar e nem almoçar, já quando ele já tinha dado os 15 minutos. E eu fiquei tão desesperado naquele dia, porque eu disse, meu Senhor, eu queria tanto ter tempo para meditar, para me aprofundar. Talvez você que veio hoje aqui, que desde ontem está aqui, está vendo o tamanho do que representa o comprometimento de estudar a Bíblia, e de quanto tempo a gente precisa demandar para estudar o texto bíblico. Se pergunte, puxa Senhor, como é que eu vou conseguir dedicar tempo para estudar a Escritura, se hoje eu estou nessas circunstâncias? Meu irmão, minha irmã, eu acredito que o Senhor da palavra é aquele que provê o tempo para a gente. E eu acredito que se a gente colocar nos corações de Deus, dizer, Senhor, eu preciso de tempo para estudar a Tua Palavra, para me aplicar a Tua Palavra, para estudar, me aprofundar na Tua Palavra. Eu acredito, meus irmãos, num Deus que pode mudar o quadro de nossa vida, o quadro de nossa história. E eu oro a Deus para que Ele possa te abençoar na administração de seu tempo, e que Ele possa abençoar você com o tempo, e que você e eu possamos aceitar o desafio e não sermos negligentes e desperdiçarmos o nosso tempo, e aproveitarmos o máximo do nosso tempo para meditar na palavra, porque ela, se é a autoridade máxima de nossa doutrina, ela merece não somente nossa confiança, mas todo o nosso respeito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que o professor Jonas sente-se aqui à minha cadeira. Professora Rosivânia, por favor, venha à frente. O pastor Josué também venha aqui.